pregava, eu orava, mas fiquei para trás. O Senhor me deixou. As pessoas foram arrebatadas. Elas sumiram. Ficaram só suas roupas. Eu acabei de encontrar o pastor da minha igreja ali atrás, com a esposa dele, chorando sem acreditar que ficou para trás. Eu vi ali atrás pessoas que eram super religiosas, não saíam da igreja e mesmo assim não foram arrebatadas. Onde foi que nós erramos, Senhor? Eu deveria ter até ajudado mais pessoas. As viúvas, os órfãos e os que sentiam fome. E não ter ficado apenas dentro da igreja. Tem muita gente ajoelhada nas igrejas pedindo misericórdia para Deus. Pessoas que não eram cristãs. Eu ia para a igreja, mas não foi suficiente. Acredito que foi porque eu pensava apenas em mim, achava que só eu era santo e que os outros não. Se eu tivesse mais uma única chance, eu iria fazer tudo diferente. Olhar mais pro próximo, perdoar mais essas pessoas. Queridos, é o seguinte. Esse vídeo que você está vendo aqui ao lado, ele está dizendo o seguinte. Ele está pregando para você que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai voltar, eu vou dizer assim, de forma secreta. Ou seja, eles estão pregando algo que nós chamamos de arrebatamento secreto. Então, o que eles querem dizer com isso? Quer dizer que Jesus volta, pessoas são arrebatadas, né? Essas pessoas somem, fica só a roupa e com pouco eles vão para o céu. E ninguém vê Jesus, ninguém vê nada, as pessoas começam a caçar os familiares, os amigos e sumiram. Essas pessoas que sumiram quer dizer que elas foram arrebatadas e foram para o céu. E igual está dizendo no vídeo, né, que tem até a moça falando que viu o pastor dela com a sua esposa, né, e ele não foi arrebatado. Viu uma família que era toda religiosa, essa família também ficou, né, não foi arrebatado. Então, eles pregam um arrebatamento secreto, ou seja, Jesus voltou e ninguém viu. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Essa pregação, tá bom? Que é pregada em muitas igrejas pregam sobre isso. Essa pregação, ela é falsa, ela é mentirosa. E eu quero dizer uma coisa para você. Essas pregações, elas geralmente, né, ou seja, todas essas pregações falsas, elas saem de dentro de igrejas. Sai de dentro das igrejas. Não é lá fora, não é o pessoal lá fora que está em um bar, que está em algum lugar, em um estádio de futebol, um lugar mundano. Lá não saem essas pregações. Essas pregações saem de dentro das igrejas, distorcendo os textos bíblicos. E eu quero dizer o seguinte para você. Eu quero ler na Bíblia como será a volta de Jesus. Eu quero ler aqui em Atos, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Aqui os discípulos estavam reunidos, não só os discípulos, mas tinha outras pessoas aqui também reunidos, vendo Jesus subir aos céus. Aparece 2 anjos ali ao lado deles e diz: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que foi assunto ao céu, ele virá de modo que viste subir. Então, do jeito que ele estava vendo Jesus subir, a gente vai ver Jesus voltar. Jesus vai voltar da mesma forma que ele subiu, de forma visível, não invisível. Né? Jesus volta e ninguém vê nada. As pessoas sumindo de repente, ficando só a roupa. Isso não existe, a Bíblia não prega isso. Mais uma vez eu vou dizer, esta pregação é falsa, é mentirosa, é enganosa. Tá bom? Eu quero ler outro texto para você, que está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, tá bom? Versículo 7, diz o seguinte: Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém.
Então, o texto está dizendo, aqui o apóstolo João, né, que escreveu o livro de Apocalipse, ele está dizendo o seguinte, olha, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. O apóstolo João está dizendo que Jesus ele vem entre as nuvens do céu e todo olho vai ver. Ou seja, o apóstolo João, ao escrever o livro de Apocalipse, que ele recebeu essa revelação, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que quando Jesus voltar, todas as pessoas que estão aqui na Terra, a Terra, o planeta ele é redondo, mas todos no globo vai ver Jesus voltando. Todos. Não vai ficar ninguém sem ver ali esse evento mais aguardado de todos os tempos. Todo mundo vai ver quando Jesus voltar. Aqueles que estiverem vivos vai ver ali Jesus entre as nuvens do céu. Então não existe esse negócio de arrebatamento secreto. Isso é uma heresia. E ele aqui no verso, ele diz, olha, eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que os traspassaram. Quem é esses que traspassaram Jesus? É aqueles que fizeram parte ali no momento da morte de Jesus, ali da crucificação de Jesus. Os soldados, ali os fariseus, né, todas aquelas pessoas que fizeram parte ali da crucificação de Jesus. Jesus prometeu para eles que naquele dia, no dia da sua volta, eles veriam Jesus voltar. E essas pessoas vão ressuscitar momento antes da volta de Jesus, para eles ver Jesus vindo entre as nuvens do céu. Eles vão ver que Jesus prometeu para eles. E essa profecia, ela vai se cumprir. Então, queridos, essa ideia que diz que Jesus vai voltar, ninguém vê nada, isso é uma ideia mentirosa. Porque quando Jesus voltar, ele vai vir com todos os anjos do céu. Tá bom? Tocando som de trombeta. Então vai ser visível e audível. Então todo mundo vai ver Jesus entre as nuvens do céu. Então a história do arrebatamento secreto é enganosa. É uma mentira, tá bom? Queridos, curte, comente, compartilhe e não esqueçam de seguir, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.